A reunião dura mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e 30. A gente pretende terminar por volta das 22 horas, mais ou menos, 22h30 no máximo, tá bom? E claro, vocês podem consultar, isso vai ficar gravado depois. Chegando mais ou menos uns 70% de oficina, a gente vai pedir os nomes de vocês para frequência, para a gente conseguir fornecer a certificação. Lembrando que o certificado é dado por vocês comparecerem pelo menos 3 dos 4 encontros. Quem está aqui pela primeira vez e quer certificado, vai ter que vir, então, nos próximos 2 para conseguir. Mas, com ou sem certificado, vocês vão ter ganho e vão conseguir dialogar com a gente, tá bom? Mais alguma dúvida ou a gente já pode começar? Uma explicação breve para vocês. Na semana retrasada, nós começamos com a introdução à individuação. Sim, essa oficina está gravada, assim como outras, disponível lá do nosso Drive. Hoje a gente chega na segunda parte da individuação, que é o inconsciente pessoal e coletivo. Depois nós vamos especificamente nos arquétipos e na sombra. E por último, ferramentas para a individuação. Vocês podem acessar a introdução à individuação para entender o que é a individuação, mas hoje a gente já vai continuar conversando sobre isso. Introduzindo vocês. Pode deixar ali naquela parte do que é individuação. A gente conversou sobre o Buber, que foi um filósofo existencialista, que fala bastante sobre uma crítica a Jung. Ele diz o seguinte, que a individuação, ela deixa as pessoas mais individuais e mais distantes de serem humanas. Buber, ao falar isso, não tinha compreendido o que era a individuação de Jung. E é por isso mesmo que a nossa ideia não é individualizar uma pessoa. Individuação não é individualizar e nem individualização, mas sim o processo de tornar-se autêntico, incluindo o mundo interno desse sujeito e o mundo externo, aquilo que está fora dele. Não é uma pessoa que se torne essencialmente egoísta e desconsidera as coisas que estão fora, tá? Então, tenham isso em mente, o pessoal que não acompanhou a oficina anterior, a gente não vai recapitular tudo isso agora, porque a gente tem muita coisa para falar hoje sobre a temática do inconsciente pessoal e coletivo, tá bom? Boa noite, Ernesto, boa noite, pessoal. Então, tudo isso aqui, todos esses slides que estão passando, são da semana passada, retrasada, que a gente trabalhou, vocês podem consultar lá. E a gente vai partir para a parte do inconsciente pessoal e coletivo agora. Pode passar, Augusto. Então, vejam bem. A gente começa na psicologia analítica uma grande divisão. Sim, todas as aulas ficam passadas. Passadas não, gravadas. Ficam gravadas, sim. Então, assim, antes da gente começar a dialogar um pouquinho mais, que a gente vai ter muita prática hoje, vai exigir que vocês façam coisas, respondam coisas, não necessariamente pra gente, mas vocês vão anotar. A gente tem umas práticas muito legais para fazer hoje, então fiquem atentos, prestem atenção que a gente já vai chegar lá. Lembrando, qualquer dúvida, questão, vocês podem ir perguntando e comentando. Então, a psicologia analítica surge para integrar opostos. Ou seja, a gente tem vários opostos no mundo e opostos internos, que entram continuamente em conflito. A gente não entende apenas que eu estou em conflito com o mundo que está fora. Não, eu estou em conflito comigo mesmo. Eu estou em conflito com as forças opostas que existem em mim, que são naturalmente naturais à existência. Então, tudo isso visa chegar ao si mesmo, à realização de si, certo? Então, vamos passando. Freud, eu sei que tem muita gente que não gosta, eu também não sou freudiana, não se preocupem, caso tenham aqui freudianos, também não se preocupem. Mas para o Freud, o nosso inconsciente é um fruto das experiências que a gente já passou. Então, que elas ficaram na nossa mente, foram recalcadas, reprimidas e têm relação com a libido sexual. Só que, será que é assim também para Jung? Será que o inconsciente de Jung também é uma repressão? Respondam. Ah, não! Enfim, infelizmente vocês tiveram um spoiler agora. Não pude fazer drama, não pude fazer nada. Mas não. Para Jung, não temos apenas o inconsciente que reprime as coisas e muito menos que está relacionado à repressão sexual. Não. A gente tem um inconsciente que é, sobretudo, sim, repressões, conteúdos que não existem ali acessíveis a gente. Porém, entendemos o seguinte:
Quando a gente pega Kant, a gente pensa que existe o fenômeno e a coisa em si. O fenômeno é o que a gente vê. A coisa em si é de onde vem esse fenômeno, o que deu origem a ele, certo? Então, o Jung entende que a psique também funciona da mesma forma. Por isso que as expressões da consciência derivam de um outro lugar também. Para Jung, a consciência é imatura e um fenômeno recente que deriva de um outro lugar, que é a inconsciência. O inconsciente não é só uma repressão e muito menos uma repressão sexual. É um material autônomo que funciona por si também. E vamos passando. E essa derivação é propriamente o inconsciente coletivo sobre o qual a gente vai falar hoje. Só que antes da gente começar a falar sobre isso, eu dei uma apressada, eu vou querer que vocês respondam algumas perguntas de maneira bem sincera, certo? Então a gente vai ter uma lista de questões e de dúvidas para vocês refletirem. A primeira delas é: quais são os padrões emocionais ou comportamentais que vocês percebem que ficam se repetindo na vida de vocês e que parece que não tem um motivo aparente? Vão pensando aí. Pensem genuinamente nesses padrões ou comportamentos que vocês veem que vão se repetindo e vocês não têm uma explicação. Se a resposta não vem tão fácil, então aí a gente tem uma questão ainda mais essencial sobre a qual a gente também vai falar. Quem já está acostumado com as oficinas sabe que eu estou falando sobre os complexos. Não sei se fosse para responder assim de imediato, eu acho que impulsividade, talvez, pelo menos que eu reconheça no primeiro momento. Então, esse reconhecimento. Permitam que essa característica simplesmente venha. Geralmente vem na nossa mente já de primeira. A gente já sabe normalmente. Que característica que eu tenho que é muito espontânea em mim? A pessoa diz, nossa, sou muito egoísta, sou muito mesquinho, sou muito explosivo, sou muito arrogante. Enfim, pode falar, Isaac. A primeira coisa que veio na minha cabeça, na verdade, foi algo que eu já tenho a resposta, então eu pensei, tá, vou passar para a segunda. E a segunda foi a adoção. Desde o ensino médio, eu naturalmente adoto ou alguém que está chegando, ou agora na faculdade, um calouro. Tanto que chegou um ponto que o diretor basicamente me empurra, fala, vai lá. E aí, é isso. Estou sempre abraçando alguém, estou sempre trazendo alguém, e isso me levou a muitos bons lugares. Muito legal, o Salem Isaac Paizão. De fato. Então, vocês percebem, e muitas pessoas, muitos de vocês, terão características diversas e, às vezes, a mesma característica, só que derivada de uma outra experiência e com uma outra conotação. Uma coisa pode ser boa ou ruim, a depender do indivíduo. O Isaac pode fazer isso, por exemplo, como uma forma de expressão da sua psique, ou ele pode fazer isso de maneira neurótica, tentando compensar alguma falta. A gente não sabe qual das duas opções é, ou se tem um pouco das duas. Então, tá aí uma característica importante para a gente não cair nas generalizações. Esses exemplos são importantes para a gente não pensar, tá, tenho essa característica, logo sou aquilo. Não. Sobretudo, a psicologia analítica surge para suscitar questões, suscitar as perguntas, porque a gente tem muitas respostas no mundo e a gente tem muitas respostas no dia a dia, na mídia, a gente tem muitas coisas. Empolgação no assunto que depois ninguém entende. Não, a ideia é que todos entendam. Vamos passar para a próxima pergunta. Pensando agora. Vocês conseguem identificar momentos em que vocês sentiram uma reação emocional muito forte ou desproporcional a uma situação? Então, por exemplo, do nada você se irou, você teve muita raiva de outra pessoa e aquilo nem faz sentido objetivo, ou você teve uma crise de choro, você ficou excessivamente feliz diante de algo que objetivamente não faz sentido. Vocês conseguem identificar momentos em que isso aconteceu ou o motivo? Passa para a próxima. Então, aí, vamos passando cada vez mais rápido essas perguntas.
antes da gente chegar na prática. Quais são as situações ou as pessoas que provocam mais desconforto e ansiedade em vocês? Pensem de novo, pensem. Que tipo de pessoa que fala e você sente, nossa, isso me deixa desconfortável, isso me faz mal, isso não me deixa bem. A forma que essa pessoa fala, independente do que ela tá falando. Objetivamente, essa pessoa pode não ter nada, não ter falado nada de errado, mas isso gera um desconforto. Pensem nessa pessoa, nessas pessoas, vejam o que elas podem ter em comum. Vocês conseguem ver alguma causa aparente? Agora, vocês conseguem identificar partes de si que não são possíveis de expressar ou de mostrar? Ah, por exemplo, eu sou muito sensível, mas não consigo mostrar isso pra ninguém. Todo mundo me acha rude, isso é um exemplo, tá? Todo mundo me acha rude, mas não sabem que eu sou muito sentimental. Alguma coisa que impede, alguma característica que vocês sabem que ninguém sabe desse meu lado. Eu não consigo colocar isso pra fora. E agora, os sonhos. Conseguem lembrar dos sonhos que estão tendo, identificar temas recorrentes nos sonhos. Vão anotando, a Salê anotando. Logo a gente vai tornar essas coisas. Pense, então, se tem alguma coisa que se repete nos sonhos. Ah, sempre aparece uma mulher no meu sonho e ela sempre me machuca. Ah, no meu sonho eu tô sempre fugindo de alguma coisa. Ah, no meu sonho não faz nem sentido. É sem pé nem cabeça. Tem um macaco, daqui a pouco eu tô caindo num buraco. Não sei, me explica. Não faz sentido. Então, assim, pensem se há algum padrão que vocês conseguem perceber ali. E agora uma questão muito importante. Lembrem de uma situação em que vocês fizeram ou falaram uma coisa que vocês dizem, isso não faz parte de quem eu sou. Não era eu ali. Isso não corresponde à minha personalidade. Não, de fato, não era eu fazendo aquilo. Tem alguma emoção específica que vocês têm dificuldade de aceitar? Demonstrar raiva, tristeza, medo, frustração? O que aconteceria se vocês demonstrassem essa emoção específica? Se você mostrasse para as pessoas ao redor o quanto você é triste ou se sente triste, o que você acha que aconteceria? Sim, é para ser rápido mesmo, Enzo, porque a gente está fazendo só um bate-volta de perguntas para a gente chegar na prática. É retórico isso aqui, para vocês irem pensando, tá? Essa não é a prática ainda. É um jogo que a gente chama de dialético. A gente só vai perguntando e fazendo vocês pensarem de maneira rápida sobre isso, até a gente chegar na prática. E daí a gente vai permitir que vocês explorem um tema específico. Agora pensem em características que vocês admiram ou desprezam numa pessoa. Alguma coisa que vocês pensam, uau, aquela pessoa eu adoraria ser desse jeito. Queria ser igual esse cara. Quem dera eu conseguisse falar que nem ele. Ou, nossa, eu não suporto o jeito que esse maluco não consegue calar a boca nem um instante. Pensem nessa característica e imaginem o que isso pode ter a ver com vocês. Será que tem a ver com essa pessoa mesmo? Será que é o tanto que esse cara fala sem parar ou o tanto que você não consegue falar? Prontinho. Não se preocupem, essa não é a prática. É um jogo rápido para a gente iniciar a nossa conversa. Primeiramente, vamos começar no inconsciente pessoal. Isso quer dizer que existe uma parte nossa que não é conhecida. E todas as perguntas anteriores que a gente fez dizem respeito justamente a isso. A gente está pensando numa parte que aparece espontaneamente. Uma parte profunda, uma parte que não tem explicação, que a gente não consegue tocar tão facilmente. Que parte é essa nossa que nos é desconhecida? Esse é o inconsciente pessoal. Na psicologia analítica, a gente entende que tem uma série de conteúdos que foram esquecidos, rejeitados, excluídos e considerados incompatíveis com o sujeito em questão. Para que você se tornasse quem você é,
em algum momento ali da sua infância foi necessário que você não fosse o que você é. Então, minha família exigia e precisava de alegria. Isso acontece muito. O Frank comenta sobre isso. Uma família meio conturbada, em que a criança surge como um papel de alívio. Essa criança, por exemplo, vai ter que esquecer que ela é triste. Ela vai ter que reprimir sua expressão de tristeza, sua expressão de seus sentimentos e se mostrar sempre como uma criança estável, alegre para sua família. Nessa diferenciação, o que ela foi deixando de lado? A tristeza, os sentimentos negativos, as expressões individuais e subjetivas. E ali vai se formando um eu, ao passo que tem o não eu. Aquela criança triste que nunca pôde expressar sua tristeza sumiu? Não sumiu, ela tá ali. Ela existe efetivamente e afeta diretamente esse sujeito nessas questões que a gente trouxe anteriormente. Nas entrelinhas a gente vê o inconsciente. Pode falar, Ive, por favor. Não, eu acho que já respondeu. É porque essa questão do inconsciente pessoal, ele também trabalha sozinho. Tipo assim, existem conteúdos que não podem vir à consciência. Sim. Tanto que, assim, existe uma questão muito interessante, Ive, que tu trouxe. Porque, assim, a sombra, apesar de precisar ser iluminada, esse arquétipo central da inconsciência, ela sempre será a sombra. Existe uma parte de nós que não pode vir totalmente à tona. James Hall fala o seguinte. Hall fala o seguinte: a sombra tem um motivo para ser sombra. Existe um motivo para Lua e para o Sol estarem separados. Existe dia e existe noite. Existe consciência e inconsciência. Existem alguns conteúdos que a gente não vai acessar, de fato, mas a gente vai tentar expandir esse campo da nossa consciência para melhorar o que nós somos. Para que essa criança triste, por exemplo, possa vir e não de uma maneira disfuncional. Para que essa criança não tenha um surto de tristeza e desabe em todo mundo, com raiva, com frustração, porque não conseguiu sequer vir. Não conseguiu, não teve a sua oportunidade. Isso era uma inconsciência que vem e se demoniza ao chegar fora. Perfeitamente. E é importante também a gente ter a noção de que todo conteúdo inconsciente, quando vem à consciência, obviamente deixa de ser o conteúdo inconsciente que era antes. Sempre vai haver uma transformação no processo. Nós não conseguimos lidar objetivamente em si com a nossa sombra, porque ela é um objeto separado de nós, não tem como chegar nela perfeitamente. Então é basicamente isso. Nada, nenhum material que a gente tocar vai ser plenamente inconsciente, porque nós estamos tocando nele. Vai necessariamente haver uma transformação, isso é inevitável e é positivo. Von Franz mesmo fala sobre isso até a nível de representações que nós fazemos, por exemplo, a nível artístico. Eu acho, a Nise também fala sobre isso. Quando você faz um desenho, quando você está tentando expressar simbolicamente aquilo, vai haver uma transformação e ela é positiva, até para você poder compreender novos campos da consciência. Então, é isso. Eu acho que é um complemento interessante. Muito importante. Esse ponto é essencial. Sempre que a gente passa por esse processo de conscientização, é literalmente uma conscientização. A gente deu luz a uma sombra, ela não é mais o que ela era. Ela se tornou um novo conteúdo, agora integrado à consciência. Essa é a busca pela individuação. Não é pegar o seu trauma e botar ele na sua cabeça e dizer, uau, que trauma. Não. É você iluminar aquele conteúdo, ressignificá-lo, compreendê-lo, simbolizá-lo. Então, agora, trilhar sua jornada, integrando aquilo, significando aquela dor. Então, essa criança, vamos usar esse exemplo da criança triste, tá? A criança triste que nunca pôde trazer essa tristeza à tona, agora pode simbolizar isso. Ok, eu de fato me tornei uma pessoa muito acolhedora. Eu de fato me tornei uma pessoa que traz muito esse conforto e essa alegria aos ambientes. Isso faz parte de mim agora. Porém, eu também posso expressar para esse outro o que eu sinto, essa tristeza, essa minha frustração diante do mundo. Isso não vai excluir a criança alegre que eu ocupo. Isso não vai excluir o papel que eu desempenho. Uma coisa não vai excluir a outra. Então a gente vai buscar um equilíbrio de opostos que parecem que não podem existir juntos. Eles só parecem que não podem existir juntos. Perfeitamente. Tipo, você é um pouco sartreano aqui agora, um pouco hegeliano também, mas o ponto principal é basicamente o que Sartre fala, como que
com a frase. No final das contas, nós somos responsáveis pelo que o mundo fez de nós. O que nós fazemos, pelo que nós somos formados, a intersubjetividade, tantas vezes citadas aqui ao longo das reuniões para quem acompanha mais tempo, basicamente a intersubjetividade, em palavras simples, é isso que a Dayana falou aqui. Faz parte de você. Você se tornou da forma que você é por conta de influências externas e internas, mas faz parte de você. E a individuação é isso, é você tomar o seu próprio destino a partir do que já foi feito de você. Então, é perfeito, assim, é basicamente isso. Quem está com o mãozinho levantado? A gente não só exclui o que aconteceu fora. A gente conversou muito isso na semana passada. Isso eu me tornei assim por causa da minha família. Não, não só. Sim, o externo teve sua importância, mas isso reagiu com quem eu, a priori, enquanto pessoa sou, e formou uma terceira coisa, que é o que a gente está vendo aqui agora. Não é só o que fizeram, mas é o que a minha psique foi transformando daquele conteúdo e tá aqui. Você. Rafa, pode falar, por favor. O Michael, ele tava com a mão levantada antes. Ele quer falar antes? Eu não tinha visto. Gente, vocês sabem que eu erro nessas mãozinhas. Eu olho na tela aqui quem tá. Pode falar, Michael, por favor. Não, é que eu fiquei pensando, eu fiquei muito pensativo aqui agora. E queria perguntar porque, por exemplo, se uma pessoa ela quer externalizar seus sentimentos de forma... não porque ela quer, mas sem querer. Eu sou uma pessoa muito triste por dentro, um exemplo, mas feliz por fora, mas eu desenho coisas que são tristes. Isso seria uma forma de representação da tristeza sem que eu percebesse. E as pessoas queriam dizer isso. Teria um nome específico na questão junguiana para isso? Tem. Não só na parte junguiana, mas na arte-terapia analítica, sobre a qual a gente falou. Então, isso é uma forma de catarse. É uma forma do sujeito transportar, tirar de si uma angústia, ressignificá-la e transformá-la. É por isso que a arte é terapêutica. E é por isso também que a gente olha um artista que aparentemente, por exemplo, é extremamente doce, com uma arte muito agressiva, ou um artista muito agressivo com uma arte tão suave. O que ele está fazendo? Ele está fazendo sua própria terapia, sua catarse, ele está transformando, colocando aquela parte que ele não conseguia expressar. Inclusive, esse é um dos métodos terapêuticos. O grande problema de só fazer, porque muitos artistas se afundam, é porque eles não conseguem encarar depois aquilo. Muitos renegam, eles olham o que fizeram e pensam, isso é horrível, isso não é compatível comigo, eles têm sofrimento ao ver o que criaram, muitos, e se perturbam. Por isso que na arte-terapia analítica, o artista ele é obrigado a encarar, observar, narrar a sua arte, a sua produção, não só produzir. A produção é um momento, e depois a gente tem, então, a análise daquilo que se é produzido, que é a parte mais difícil. Gente, a parte mais fácil. Sim, a confrontação é muito pior, porque é um embate direto com aquilo que você mais odeia em si mesmo. Porque, assim, quando você está conseguindo exprimir tantos conteúdos reprimidos ali numa página, tanto como escrita, tanto quanto desenho, você está colocando ali aquilo que você vê como pior em si. Por isso a repulsa, né, imediata é tão grande. Você confrontar aquilo, olhar de frente para aquilo e assimilar que aquilo ali faz parte de si e não é um objeto separado do autor, que é impossível, nós sabemos muito bem disso, é realmente complicado. Eu falo isso por experiência própria. É algo complicado. É difícil de lidar. É realmente e é a parte mais importante. Inclusive, a gente vai fazer isso com vocês hoje. Daqui a pouquinho. Estou ansiosa para ver as práticas de vocês, para vocês também experimentarem essa prática. Mas enquanto isso, Rafa, agora sim, pode falar, Rafa. Valeu. Bom, eu vou tentar explicar das minhas... Estou tentando aprender, né? Então, eu acho que é uma forma bem legal de aprender e tentar explicar algo e ver se alguém possa corrigir, sei lá, trazer uma ideia sobre isso. E eu tenho a impressão que o algoritmo, né, a forma de trazer a repressão, parece que é tipo, beleza, você tá lá vivendo, aí em algum momento eu não sei se você expôs algum lado seu e não teve uma aversão por isso, e aí, não sei se foi projetado para o inconsciente, e aí ele teve alguma ligação
com alguma energia psíquica ligada a um arquétipo. E aí, para essa repressão, essa sombra, né, ela ser revivida, então ela tem que entrar em contato com essa energia arquetípica. É isso? Olha, gente, ó, que aplausos. Gente, o Rafa tá se tornando junguiano na prática. Ele tá ali deduzindo as premissas junguianas, vocês viram? Assim, eu proíbo qualquer um de explicar isso pro Rafa agora, porque ele tá indo muito bem. Então, assim, a gente vai deixar o Rafa aí descobrindo isso agora. É isso mesmo. Porque logo a gente vai falar justamente sobre isso que o Rafa falou. Exatamente, existe algo chamado complexo. E para algo vir para o externo, precisa perpassar um complexo. Então, muitos complexos, na verdade, todos os complexos, estão associados a isso que o Rafa chamou de energia, que é um arquétipo. Não caiu nas generalizações sobre arquétipo. A gente vai falar sobre o que é também, porque tem muita gente nova aqui, mas não é arquétipo da sereia. Por favor, sem arquétipo da sereia. Esvaziem o senso comum de vocês agora, tirem ele da cabecinha, entendeu? É um assunto um pouco mais interessante, eu diria, pelo menos para mim. Não sei se vocês se interessam mais pelo arquétipo da sereia, mas aí é uma questão. Mas aí é uma questão de preferência. E assim, já adiantando, não existe ativação de arquétipo consciente na psicologia analítica como vocês veem na internet. Na psicologia analítica, isso não existe. Isso pode existir em práticas em outras áreas que se apropriam, mas não existe na psicologia analítica. Esse termo não pertence a ela, tá? Já adiantando. Então, assim, Oi, pode falar. Pode dar... Ah, ok, tá bom. Já que você me deu a oportunidade, eu queria aqui só fazer um acréscimo final. Que sobre o inconsciente pessoal tem uma frase que particularmente eu gosto muito, que não é de Jung, mas Jung estudou bastante. Afinal de contas, estamos falando de um filósofo que Jung, como que eu posso dizer, era talvez um pouco obcecado. Friedrich Nietzsche. Então, eu gostaria aqui de fechar com a frase dele, porque é uma definição muito simples e muito acertada de inconsciente pessoal pré-Jung. E aí é curta também. Em algum lugar dentro de nós, todos nós temos um jardim selvagem e uma escuridão que precisa urgentemente ser iluminada. É uma frase simples, porém, gente, a potência disso aqui é o que nós estamos falando, é o que nós falamos em todas essas reuniões. Nós precisamos iluminar, nós precisamos subir a consciência esse mar de conteúdos. E é aquilo, a partir do momento que a luz entra em contato com a grama, com essa selva, as coisas mudam, as coisas se transformam. Então, assim, é isso. Fiquem com essa pedrada de Nietzsche, por favor. E uma ilustração muito simples é exatamente isso que o Vai falou. Quando a luz chega, a gente vê que o monstro não é tão horrível. É que nem quando a gente vê uma sombra e parece que de noite a cadeira cheia de roupa e pensa, meu Deus, veio me pegar. Não. Você liga a luz, é só uma trouxa de roupa ali que você não arrumou. Então talvez não fosse tão demoníaco assim, talvez fosse só minha desorganização. Entende? Caramba, que ilustração perfeita! Nossa, nós vamos utilizar isso mais vezes. Essa ilustração foi perfeita, mas sim, perfeitamente, Dayana. E conforme vocês entrarem nessa área, vocês vão observar a própria sombra, o próprio inconsciente, vão conseguir observar nos outros. A gente se torna mais tolerante, porque a gente percebe, olha só, projetando a própria sombra, que engraçado, não é comigo que esse sujeito está fazendo isso, veja só o padrão de sombra que ele possui. Isso não é para você ficar julgando os outros, mas para você se tornar mais compreensivo e consciente consigo e com as outras pessoas, e não ficar projetando, tá? Então, assim, eu vou deixar o Isaac falar, mas só respondendo. Projeção não é catarse. Projeção é quando eu tiro de mim e jogo em cima do outro. Eu não estou simbolizando, eu não estou compreendendo e eu não estou me livrando daquilo. Eu estou culpando o outro por algo que pertence a mim, um conteúdo que é meu. Perfeito. Já que a gente já está falando de Nietzsche, assim, só para fechar, isso seria o ressentimento. O conceito que a gente traz de ressentimento. É você estar ressentindo, revivendo novamente toda uma série de experiências que nada a ver tem com o outro. É uma coisa que tem relação somente consigo mesmo. Então você fica repisando essas dores, esses complexos, que já vão ser explicados, que nada a ver tem com você, quer dizer, tem com o outro, mas sim tudo com você. Então, é basicamente isso. Nada de catarse. Fale, Isaac.
Exatamente. Tem Por uma favor, colocação. Dax. Opa. Oi? Muito boa noite, pessoal. Boa Estão noite. conseguindo me ouvir bem? Beleza. Tem uma colocação que eu acho muito interessante de um compositor que uma vez ele disse: a arte contemporânea gera estranheza, porque é uma arte de acusação, e o primeiro que ela acusa é quem escreve. E eu fiquei pensando nisso, porque muito do meu processo de crescimento, autoevolução e discipulado foi pautado em: você faz isso hoje, mas você faz isso porque você queria que tivessem feito contigo? Você abraça, você é essa pessoa que faz isso, tá lá pelos outros, e que os outros estão por lá porque você queria que estivessem por ti também? E aí eu encaro diários, porque isso aqui eu tenho 3 diários de, enfim, de tudo, engenharia, psicologia em afins, e escritos. E eu vejo que muitos dos meus escritos eram declarações de amor. Eu até brinco que, há muito tempo atrás eu fiz um escrito chamado Estrela, que foram praticamente votos de casamento para uma mulher que eu nunca conheci na minha vida. E muito disso são isso, votos de amor. E aí, pelo processo de um discipulado, e com a ajuda não só dos meus preceitos de crença, mas também da psicologia analítica, eu fui ver isso. Ver o que me faltava, mas ao mesmo tempo que eu vi o que faltava, eu fui confrontado com saber que as outras pessoas também tinham mudado. Aquilo que eu esperava dos outros, eu já estava começando a receber. Só que eu estava tão preso naquela sombra que eu não sabia nomear, que eu não conseguia ver que eu já tinha aquilo que eu tanto queria. Agora, tendo o nome da minha sombra, pude apresentar para aquilo que eu sei que pode me curar e ser curado. É que nem João, acho que foi João que escreveu, o apóstolo João, que o amor lança fora todo o medo. O medo que eu sentia de não ser validado foi sarado por um amor que eu não sabia que eu já tinha encontrado, até o momento de confrontar a minha sombra, até o momento de revisitar as cartas para uma estrela, que era como eu chamava uma pessoa hipotética. Excelente, é muito bonito. Eu adoro escutar os relatos individuais de vocês. Então, assim, é incrível. Isso torna o Arquétipos Anônimos, e escutar a jornada individual de vocês entra na nossa jornada individual e a gente está intersubjetivando aqui. Então, assim, a gente tem pessoas com diferentes crenças, ideias, perpassando e reconhecendo sua sombra e encontrando ali, então, o quê? Cura. Esse é o objetivo da análise. Não é curar no sentido de tornar a ser original, como muitos têm nas ciências médicas ou biológicas. Não. O que se chama de cura na psicologia analítica é ressignificação. É encontrar o seu papel de maneira a tornar-se autêntico e ser menos neurótico. Não ser um sujeito que fica só projetando as coisas nos outros, vivendo lá, correndo atrás de vento. Porque, como é o dito, um abismo chama outro abismo. Então, uma neurose chama outra neurose. Quanto mais você vai caindo na sua neurose, mais você cai nela. Porque a neurose nunca satisfaz. Naranjo já fala sobre isso. Quanto mais eu a neurose nunca satisfaz. É como você comer o vento e você nunca se sacia. Você só vai ficando maior, e daqui a pouco você explode de tanto vento que tem dentro de você. Você não comeu nada, não se saciou e não se nutriu. Isso é a neurose. É insaciável e ela consome. Esse que é o pior da neurose. Ela é insaciável e ela te consome. Mas é isso. Pode falar, moço. Gente, eu estou tentando aqui fazer uma interface com as minhas experiências pessoais, tá? Então, pegando ali o exemplo da trouxa de roupa, que é um simulacro, algo assim, eu pensei bastante no episódio, juntando ali com as respostas da primeira etapa das perguntas, a respeito da raiva. Eu sempre fui um cara que retive muito minha raiva, enfim, por várias questões. Era o irmão mais velho, enfim. E, ao mesmo tempo que eu retinha, eu fantasiava muito, porque em situações que eu teria, né, a faca e o queijo na mão para expressar essa raiva, eu continha, reprimia, e simbolicamente eu, nossa, eu viajava, né, tipo, tinha toda uma sensação. Quando houve um episódio na minha vida específica em que eu extravasei de fato, foi muito interessante, porque, claro, foi caótico, né, não foi uma experiência legal, mas meio que desfez esse fantasma, meio que me mostrou até onde essa raiva me leva de fato, né?
arquétipo não é uma coisa totalmente incontrolável, uma coisa, né, um rompante tão diabólico, né, quanto eu mesmo imaginava. A minha pergunta é a seguinte, traçando uma analogia rápida, como, por exemplo, tirar uma música, né? Se você é músico, você se apaixona por uma música X, até o momento que você tira ela, quando você, né, ou lê a pauta, ou aprende a tocar, ela meio que perde um pouco daquela potência. E enquanto eu estava ouvindo vocês, eu fui meio que traçando essa analogia. Esse é um processo, né? Essa exposição, então, ao sentimento reprimido, à emoção reprimida, e mostrar que ele não é esse bicho de sete cabeças, que ele não é essa... Isso está ligado exatamente assim ao quê? Ele talvez um contraste entre o que eu alimento sem expressar e a forma que ele toma depois que é expresso. Não sei bem qual é a pergunta que eu quero fazer, mas eu quero saber se é mais ou menos por aí, se dá para pegar essa experiência pessoal e conjugar com isso que foi dito agora. Sim, não, perfeito. É bem o que o F falou antes. A sombra sempre, todo o conteúdo inconsciente, quando vem para a consciência, ele se transforma. Ele não é o que era, ele passa a ser um novo material. Então, quando a gente passa por esse processo de transformação, aquele conteúdo também é ressignificado. A sombra, que era algo com o qual a gente não tinha contato, ou as sombras, que são essas repressões, esse núcleo de repressões começa a ganhar novo significado e, naturalmente, funciona de uma maneira diferente. Então, isso é ótimo e dialoga muito com o que a gente vai falar agora, que são os conteúdos desse inconsciente pessoal. Dentro dele, a gente tem uma série de afetos, sentimentos, memórias, coisas que não estão naturalmente acessíveis. E dentro disso, o complexo, ele é essencial, porque ele aglutina, ou seja, ele pega em torno de si tudo isso, certo? Então, o Jung, ele fala que o arquétipo, o complexo, ele é como vários nós, como se fosse vários pequenos nós que existem de nós mesmos. E eles são autônomos ou semi-autônomos. Quer dizer que eles funcionam por si mesmos. Existem uma série de complexos, por exemplo, complexo de raiva, complexo de ansiedade, complexo paterno, complexo materno, complexo de inúmeras coisas. Eles só vão aglutinando uma série de conteúdos e temas emocionais fortes. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor de como isso acontece, certo? De que maneira que esse complexo atua na inconsciência. Vocês estão vendo isso aqui? É uma bagunça, né? Então, essa bagunça não é à toa. Aquilo ali é um complexo. Pode voltar, Gusto. Olha só. Vocês estão vendo essa bagunça? Isso aqui é um exemplo de um complexo. Ele é realmente complexo. Parece não fazer sentido. E talvez ele não faça olhando dessa maneira. Mas agora a gente vai entender o que é esse complexo. Que é um dos conteúdos principais da nossa inconsciência. Separando as coisas. O complexo tem como núcleo um arquétipo. Então, vocês observam ali que no centro existe principalmente esse arquétipo, que é uma forma primordial. Que nem eu falei para você lá no podcast, por exemplo, eu tenho uma xícara. Eu sei que isso é uma xícara por causa da forma que isso tem, apesar de que existem várias, feia ou bonita, independente da valoração que a gente tem. Então, essa xícara, ela é uma forma. E existem várias formas primordiais. Isso que é um arquétipo, uma forma. Que Kant falava, a princípio, a priori, anterior à experiência, ou seja, que não veio ainda à sensibilidade, ao mundo sensível do qual Platão falava. Esse mundo tocável, esse mundo visível, dá para usar na cabeça sim, Alizinha, é possível. Então... Sim, então, é basicamente isso, é uma ideia racionalista nesse sentido. São aqueles conceitos que nós não precisamos, de fato, vê-los na materialidade. Você consegue pensar, é como a ideia de unidade, por exemplo. A ideia de unidade, você não precisa, de fato, de ver uma unidade. Isso aqui é um livro, para saber que é um livro. Você consegue pensar somente. Igual a ideia de uma xícara ou de uma caneca. Você consegue somente pela ideia. Isso é essencial para entender arquétipo, né? Sem precisar ir para etimologia também. Exato.
Gente, etimologia, né? A arquétipo, então, é forma primordial, o modelo Perfeito. primordial, o modelo primitivo. É um modelo, é como se você tivesse um desenho ou uma planta de um projeto, e daí depois você o fizesse. Apesar de que esse exemplo não é bom, porque a planta do projeto já é em si sensível. Então, como Sim. foi? Mas acho que o pessoal conseguiu pegar para quem não está familiarizado. Quem está aqui nas outras reuniões sabe o que é um arquétipo. Pelo amor de Deus, vocês têm que saber o que é um arquétipo. Mas Não. para quem é. Mas para Eu quem é. Algum deles lá com esse negócio de ativação de sereia, de coisa assim, nossa, eu vou dizer assim, vamos excomungá-los do Arquétipos Anônimos, tá bom? Sim, por favor, por favor. Tá, vamos passando então. Então, assim, pessoal, o que vai ser esse complexo? Lembrando daquela imagem lá inicial. Vamos imaginar que tem esse arquétipo do pai, o arquétipo paterno. Não necessariamente seja o pai literal. Pode ser alguém que desempenhou a figura paterna, a figura que, em termos ancestrais, em termos da história humana, a gente entende que corresponde a um pai. Isso não é apenas cultural, mas também é cultural. Mas é muito mais ancestral. A gente está entendendo aí um sujeito que faz o quê? Um sujeito que tem proteção, que fornece cuidado. Muitas vezes esse arquétipo paterno é uma mãe que desempenha. Não Sim, é impossível que isso aconteça. Acontece, na verdade, bem frequentemente no nosso contexto. Então, assim, pode voltar ali. Aí, tá. Então, vamos imaginar que, relacionado a isso, esse sujeito tem uma experiência negativa com essa figura. Então, essa experiência se aglutina, se associa a esse arquétipo, a esse contexto. Então, olha ali o gurizinho ali solitário, triste, associado. Então, ele pode ter se frustrado, ficado só, sido muito cobrado por essa figura paterna e criado uma experiência negativa associada a esse conceito, a essa figura. E daí, no próximo, a gente já vê o quê? Uma série de experiências que vão se aglutinando. Então, junto dela, já vem o que? A incerteza, o sentimento de quem sabe não é amado, a sensação de que é insuficiente, de que não serve para nada. E junto disso já vai aparecendo outra coisa. Quando vê esse sujeito hipotético, começa a estudar muito. Ele começa a estudar. Por que ele começa a estudar tanto? Porque ele acredita que quem sabe pode compensar essa sensação, essa situação que ele experimenta. Então, não, e o arquétipo, o arquétipo é a coisa em si, o complexo é um fenômeno, porque ele aglutina uma série de experiências. O complexo, ele nunca existe por si, ele sempre existe conforme a gente aglutina experiências, e as experiências são fenômenos. Então, a gente tem no complexo a junção da coisa em si, que é um arquétipo, e do fenômeno, que é, então, a experiência sensível, a experiência que cada um de nós tem com vários conceitos, com vários arquétipos. Então, vamos continuar no exemplo desse sujeito. Ele está ali estudando muito. E chega uma pessoa e diz, por que você não para de estudar? Vamos sair comigo, vamos fazer alguma coisa comigo. E, ao invés de simplesmente dizer, não, obrigado, eu não quero continuar estudando, esse sujeito tem uma reação de raiva. Ele fica possesso, ele fica irritado, chateado. Por que será que ele ficou tão enraivecido por uma coisa tão simples? Qual o sentido? A pessoa só disse, não estuda agora, vem, vamos fazer outra coisa. Mas isso não era simplesmente a pergunta em si. Isso tocava o quê? Aquilo que a gente viu antes, o complexo. Esse sujeito, na verdade, quando ele foi atacado, como a gente vê no próximo slide, é exatamente isso que está acontecendo ali. Olha só. Boa noite, José. Vamos ver o próximo? Aí. Então, olha ali. Quem perguntou não tocou nele estudando. Quem perguntou tocou no sentimento de solidão, na experiência negativa e tocou no arquétipo paterno. Tocou ali no complexo paterno. Então, esse arquétipo foi crescendo em experiências desse indivíduo a ponto de se tornar um complexo. Então, é isso que a gente retoma aquela imagem lá do início, com aquele monte de quadradinho, um monte de bolinha, na verdade. Porque quando a pessoa não leva consciência a isso, esse complexo só vai crescendo. Mais experiências vão se aglutinando, de maneira que quando vê, está totalmente distante do centro. Então, vamos supor que aquele ele vai crescendo. E daí essa experiência aí de alguém cobrando ele para sair, se aglutina ali.
E esse sujeito agora, toda vez que alguém chama ele para sair, ele já começa a ficar na defensiva. E de repente não é só quando chamam para sair, de repente é quando alguém manda mensagem quando ele está estudando. De repente a coisa saiu da proporção, já não tem nem relação inicial com aquilo, porque os conteúdos foram se aglutinando, então foram crescendo e esse sujeito foi se tornando mais inconsciente de si. Isso é um complexo que todos nós temos, positivos e negativos. Paixões platônicas, muitos se associam a isso. Ai, minha mãe me cuidava tão bem, ela fazia não sei o que para mim, de repente foi crescendo, crescendo. Chega uma pessoa que trata esse indivíduo semelhante à mãe o tratava, e ele, uau, eu me sinto tão amado, nunca me senti tão amado assim, não sei explicar isso. Muitas vezes, fruto de um complexo. Deixa eu ver se tem alguém levantou a mão. Pode falar, poeta do horizonte, fique à vontade. Opa, boa noite, boa noite. Na verdade, talvez eu seja e vá fazer o papel do chato, mas a minha pergunta é assim, tem nessa visão dessa psicologia analítica, tem uma visão de meta, de chegar a algum lugar especificamente? Com certeza. Tudo isso daqui é uma explicação. O objetivo da psicologia analítica, inclusive essa oficina trata sobre isso, é sobre a individuação. Tornar-se autêntico, pegar esses conteúdos e conseguir transformá-los, integrá-los. Esse complexo, ele deve se tornar consciente. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, Marie von Franz traz a ideia de que um complexo é uma porta de entrada para a gente compreender o inconsciente. Porque, a partir do momento, pela análise, pela terapia, pela arte, que esse indivíduo identifica esse complexo, ele pode se tornar consciente diante do externo. Por exemplo, esse indivíduo que agora já está consciente que existe um complexo em torno de determinada situação, quando alguém convidar ele para sair, ele vai parar e pensar, calma, isso não tem a ver com a outra pessoa, ela não está me atacando. Eu é que me sinto assim por conta dessa experiência. Essa pessoa não tem nada a ver com essa situação. A gente reduz a projeção, que é o tanto que a gente projeta sentimentos, experiências e emoções negativas nas outras pessoas. De maneira que a gente escolhe trabalhos, deixa trabalhos, escolhe estudo, deixa estudo, troca de parceiro romântico. Toda essa série de características que envolvem a decisão de uma pessoa, muitas vezes não, boa parte das vezes tem relação com essas projeções do inconsciente. Então, você pode acompanhar a oficina anterior, que a gente fala sobre isso. O grande objetivo da psicologia analítica é a transformação do sujeito. É esse sujeito conseguir simbolizar, ressignificar esses conteúdos que estavam antes na inconsciência. Não se preocupe, você não faz papel de chato, não. A gente gosta de perguntas, são importantes serem feitas. É porque assim, eu penso o seguinte, quando aparece o slide sobre bagunça, eu interpreto bagunça como uma ordem que eu não quero, né? Uma ordem porque é uma ordem, tem uma ordenação. E isso transpõe para nossa vida. A gente escuta frases e palavras assim, pô, minha vida tá uma bagunça, né? Então ela tá projetando uma meta de onde ela tem que chegar, né? E tá uma bagunça porque eu não tô nessa meta, né? E aí, voltando ao que vocês citaram de Nietzsche, eu falei, a vida que eu falo com V maiúsculo, assim, né? A vida mesmo, absolutamente tudo que nos rodeia, tá indo para algum lugar porque ele traz essa problemática. Se não tiver meta, e ela deveria ter sido alcançada no tempo infinito, essa meta já deveria ter sido alcançada, entendeu? Então, mas assim, muito bom o que você disse, só que uma coisa, eu discordo no caso de que bagunça é um estado que nós não queremos, porque muito pelo contrário, a bagunça que está no nosso inconsciente é exatamente a ordem que o nosso ego quer que ele esteja, quer que o nosso inconsciente, que a nossa sombra esteja essa bagunça. É a ordem que o nosso ego, isso que nós dizemos ser eu, né, que nós identificamos como eu, quer que esteja, porque nós mesmos, nosso ego está reprimindo uma parte essencial do nosso eu verdadeiro, do nosso si mesmo, que é essa sombra. Ela está sendo reprimida por outra parte de nós. Então, na verdade, essa é uma ordem muito desejável para o ego. Não é desejável quando você está buscando um processo de individuação, de fato. Sim, Exato. nós temos uma meta, né? Uma meta, entre aspas, porque não é um objetivo. Não é um local que você pode alcançar. Nossa, eu individuei. Eu cheguei no ápice, isso não acontece. E eu botei o ai,
para dizer assim, antes de tudo, pessoal, apesar da gente utilizar a referência de Nietzsche, Jung, ele não é nietzscheano. Ele bebe de várias fontes filosóficas para fundamentar vários conceitos. Hegel, Kant, Schopenhauer. Então, assim, esse sentido da individuação a gente interpreta muito mais hegeliano. É como somente quando morre o sujeito alcança o seu objetivo. Para Hegel é assim, porque só quando ele morre a gente sabe o que ele foi de fato. Acabou, chegou, se tornou história, entrou no espírito da história. Então, essa é a ideia. É a ideia de que ele não chegará a um objetivo nesta vida. Não tem essa meta que o Vai falou. Ele está vir a ser. É um vir a ser enquanto sujeito que só será obtido quando ele morrer. Porque a individuação, ela é contínua. Enquanto o sujeito vive, enquanto ele está posto, a sombra atrás de si. Enquanto o mundo se apresenta a ele, há conteúdos que ele não aceita. E é por isso que é um ciclo em direção a bem hegeliano mesmo. Perfeito, não, perfeito. Mas mesmo se a gente for usar um material de Nietzsche, porque Jung, só para deixar bem claro, gente, ele não era objetivamente nada. Ele era junguiano. Ele criou a sua própria perspectiva, assim, porque mesmo que ele siga mais alguns do que outros, ele criou uma própria vertente. Isso é nítido, né? Mas mesmo em Nietzsche, eu acho que é muito simples é muito simples para mim, particularmente, pelo menos, e para Jung também, porque ele mesmo fez isso, traçar um paralelo entre o processo de individuação e a transvaloração de todos os valores em Nietzsche. É um processo constante, é uma busca constante que você vai levando. É o que Nietzsche fala lá em... não sei se é a origem da tragédia, mas é alguma coisa parecida, que basicamente é o quê? O destino, ok, ele não te pertence totalmente, você não tem controle total sobre o seu destino, mas é exatamente por isso que você deve continuar, você não deve parar, você deve continuar adiante sempre, e com isso você só vai terminar quando você morrer, porque obviamente Nietzsche, que bebia extremamente do idealismo alemão, também tinha referências hegelianas, isso é nítido. Esse Hegel, gente, olha quanta influência que esse senhorzinho aqui causou. Nossa, mas assim, de fato, o grande inimigo de Schopenhauer influenciou muito o idealismo alemão, e especificamente é o que influencia muito Jung. Então, esse Hegel é uma figura, de fato é. Vamos continuando, pessoal. Então, mais alguma questão sobre isso? Sobre o complexo em si, alguma dúvida pertinente a ela? Se você quiser também comentar, poeta, fique à vontade também. Não, tranquilo. É que eu sempre tento trazer analogia também com as ciências físicas, porque no fundo a gente também está participando desse mundo físico. E aí eu vejo o movimento browniano e vejo muito essa visão assim hoje em dia de meta, esses discursos aí de internet que vocês trouxeram até, né, que o pessoal fala de arquétipo da sereia, né, da Cleópatra, né? Então, realmente, esses discursos de meta, assim, me assustam, porque eu não estou dizendo que é o caso aqui, né, eu fiz uma reflexão, e é isso, assim, porque o movimento browniano, né, aparentemente é um caos, é uma bagunça, né, e a partícula anda, você fala, mano, não tem ordem nisso, não tá indo para onde? E, na verdade, tem uma ordem, que só não é a ordem que a gente quer ordenada, sistemática, né, de cartesiano, né, Sabe que isso é muito interessante que tu traz, porque, assim, faz um paralelo com o que o próprio Jung diz. Apesar de ter essa coisa do vir a ser, do processo de individuação, mediado por análise, mediado por muitas coisas, que o sujeito se tornará autêntico, e esse tornar-se autêntico não é se tornar melhor socialmente, não é ficar rico, não é se tornar o funcionário do ano, não. É realmente conseguir integrar o seu destino, a sua jornada individual, que muitas vezes, na individuação, o sujeito se tornará menos agradável ao mundo externo. Ele poderá se tornar menos agradável à medida, ou poderá se tornar mais agradável. Isso não carrega um valor positivo ou negativo. Não diz que você se tornará uma pessoa melhor para os outros. Não, você se tornará quem tu és. Você conseguirá integrar as sombras que estão ali e continuamente transformá-las de maneira a se tornar um ser autêntico e não viver a partir de projeções. É basicamente uma jornada rumo a isso. É a jornada do super-homem. É isso. E assim, eu acho que uma forma boa também da gente compreender esse processo é a descrição que Foucault traz do devir,
que é esse estado essencial de constante transformação, mudança e que é infindável. O devir é infindável, ele é incomensurável. Foucault trata o devir quase como uma figura divina nesse sentido, né? E da mesma forma que Jung também faz com a função transcendente, né? Que é a individuação, que é esse processo. Então é algo infindável, incomensurável e constante. E Eu mais acho. uma poeta, ele traz pontos bons, porque o nosso querido poeta, né? Porque, de fato, a gente observa que, naturalmente, a psique tentará encontrar o seu equilíbrio. No seu caos, na sua desordem, no seu aparente desequilíbrio entre consciente e inconsciente, na desordenação que a gente vê conscientemente, o Uai falou muito bem, a gente encara como bagunça enquanto ego, mas a inconsciência, ela é sistemática, sistêmica, ela funciona à sua própria ordem. Ela não está sujeita à consciência, por isso que ela tem a sua forma de funcionar, e por isso mesmo que a gente não entende, como o Freud entendia, que é mera repressão. Não, a gente entende que há um material autônomo ali, há um material que funciona e se organiza e se estrutura na imaginação, no símbolo, no sonho, na criação artística, nas projeções, enfim, gerais. Muito obrigada, poeta. Suas colocações foram muito boas, diferente do que você pensou. Chato, nada de chato, tá? Sim, nada de chato, com certeza. Inclusive por mais comentários como o do poeta. Mais poetas por aqui, por favor. Mas, por favor. Daí, falar, por favor. Se não quiser, também tudo bem, tá com a mãozinha levantada. Pode falar, Maicon, então. Já que... Para falar o que eu vou dizer agora, eu vou abrir a câmera pela primeira vez, enfim. Ah, olha só! Um momento especial! Olá, Maicon! Olá. Não é porque falar sobre bagunça e eu achei bastante interessante. Por quê? Quando a gente pensa na nossa mente, ela é realmente muito bagunçada. Só que para a gente transpor todas as nossas ideias para a realidade, precisa ter uma organização. Então é necessário que nossa mente seja bagunçada. E eu abri a câmera porque eu vou usar de exemplo um desenho que eu fiz em 2020. Nessa época eu achava que tudo tinha que ser perfeito. Aí tanto que eu fiz esse quadro aqui e tem várias manchas. E essas manchas foi a minha forma da minha mente achar que eu tinha que consertar, sendo que não estava errado o desenho. Ele estava perfeito do jeito que estava. Então eu acho que a bagunça é totalmente necessária na nossa mente. Porque sem ela, a gente não consegue organizar as ideias. Sem ela, a gente não consegue, por exemplo, se a gente esquece de algo, a gente não consegue modificar aquilo ali para atualizá-lo. Por exemplo, eu vou declamar um poema hoje. Aí, isso aqui no meio do poema eu acabo esquecendo. Eu não consigo colocar outra palavra porque eu já tinha tudo preparado na minha mente. Com a bagunça, não. O que vir na mente vai dar certo. Vai ser bom. Por isso que muitos atores, atrizes, são muito bons no que fazem. Porque é tão bagunçado na mente deles que eles conseguem externalizar tudo que seria possível, entende? Não é algo que é totalmente decorado. Às vezes é só o externo, o interior, que está se expondo ali. Eu acho muito interessante a questão da bagunça na nossa mente. Porque eu acho que a melhor forma de a gente se expressar é através de arrumar a bagunça que está na nossa mente na realidade. E é isso. Gostei muito. Nossa, palmas pro Maicon, fiquei muito feliz também de te ver, pela sua coragem de abrir a câmera. Seu discurso trazendo uma experiência muito legal, porque é justamente isso que a gente busca. Um sujeito, às vezes, muito rígido, fechado no que ele supõe ser a ordem da sua consciência, perde a criatividade que provém, às vezes, do seu lado oposto, da sua inconsciência. E a arte, ela é tanto sistêmica quanto ela também segue a loucura da qual a gente tanto fala, a loucura para a consciência, a loucura que o Ai gosta muito de pensar e de falar a partir de Sócrates, por exemplo, né, Ai? Sim, porque assim, Sócrates, quando ele vai definir loucura, ele define a loucura como algo intrinsecamente ligado à genialidade. Ele, inclusive, coloca como quase que um ente separado de si, né? Ele coloca como algo tão potente quanto o próprio sujeito, tanto a loucura quanto a genialidade sendo coisas intrinsecamente ligadas e com a mesma potência, que dominam o sujeito, dominam, tomam conta dele. E isso é perfeito com o que o Michael disse, simplesmente. E também leva muito a um discurso agora Foucaultiano, né?
que vai falar muito sobre a loucura como essa barreira que o artista pode acabar quebrando, ultrapassando essa parede, que ele pode acabar abrindo demais e caindo, né, para a loucura. Então são discursos que se entrelaçam muito bem. Isso funciona muito. Uma coisinha que você falou, Airan, sobre a questão da loucura, é que eu li um livro esse ano chamado Elogio da Loucura, de Erasmo Rotterdam. Acho que é Rotterdam, enfim. E ele fala, é muito interessante que ele fala que todo mundo é melhor ser louco do que sábio. Porque o sábio, ele acha que sabe demais. E o louco, ele só sabe, ele só vive a vida. Ou seja, ele consegue fazer um desenho perfeito sem precisar saber sobre desenhos. O sábio, ele não consegue fazer um desenho por natureza própria, sendo que ele tem que saber uma técnica específica para aquele desenho. E então, eu sou da parte dos loucos. Legal. Loucos. Ai, louco e sonhador, muito bom. Então, assim, vamos passando para a gente não ficar eternamente no complexo. Então, assim, vamos partir para a prática agora, beleza? Então, assim, se alguém tiver mais algum comentário, o Bruno tem um comentário e eu já vou explicar a prática que a gente vai fazer agora. Então, se preparem. Enquanto isso, vão pegando papel e caneta, tá? Separem papel e caneta, vou dar esse tempinho para vocês enquanto o Bru vai falar. Pode falar, Bru. Bru, fale conosco. Já vão separando papel e caneta de vocês aí, não esqueçam. Agora? Alô? Oi, Bru, Alô? agora a gente tá... É porque eu tava com fone de ouvido, aí eu acho que deu problema no fone. Então, boa noite, primeiramente. O que eu gostaria Boa noite, Bru. de esclarecer é na parte do como que o indivíduo conseguiria, como que o indivíduo se tornaria menos agradável socialmente a partir do vir a ser a si mesmo. Tá. Se Então, olha assim, não eu já é basicamente a harmonia entre a sombra e vamos pensar. Uma pessoa que é extremamente agradável para o mundo. Aquela criança feliz. Ela é ótima para a sociedade. A sociedade não precisa lidar com as tristezas dela, a família não precisa lidar com as suas frustrações. Ela está sempre mostrando o quanto ela é serventia, o quanto ela é serviçal, o quanto ela é coerente com os outros. Ao encarar a sua sombra e reconhecer da oportunidade de trazer isso, ela poderá se tornar mais inconveniente. Ela poderá dizer mais não, ela poderá se colocar mais a frustração. Isso, e na comparação do que era mais agradável e fácil de lidar socialmente, pode diminuir. Pode ser uma pessoa que se torna o quê? Nossa, mas você era tão mais agradável e agora você está dizendo que não, agora você está dizendo isso, você está dizendo aquilo. O sujeito agora passa, então, a lidar com sua parte negativa e colocar sua parte negativa. E isso pode ser para o externo, para o social. Pode ser algo não tão agradável quanto era antes. Mas isso tem benefícios para o sujeito. E, teoricamente, o externo deveria lidar com isso também. Muitas vezes não é bem recebido, tá? Pois é. Isso responde a tua dúvida, Bru? É um exemplo. Responde sim, muito obrigado. Merece, Bru. Então, assim, preparados para a nossa prática? Papel, caneta, estejam com... Nossa, estejam com papel e caneta aí. Sem comentários. Tá, então assim, pode passar então agora que eu vou explicar a prática para vocês, tá? Aqui agora, me perdoem a todos, tá? Por favor, querido. A gente vai fazer um fragmento do que é a livre associação, certo? É muito simples. A livre associação, a gente tem uma oficina somente sobre ela. A livre associação tem várias expressões diferentes. Ela não tem uma única expressão, ela tem versão freudiana, de Marie von Franz, ela tem versão de Jung, ela tem versão de Hillman, tem de vários pensadores, tá? A gente vai utilizar aqui uma versão bem reduzida para a gente fazer uma tarefa diferente, certo? Como que vai funcionar? Eu vou falar uma palavra e vocês vão colocar todas as palavras que vierem à mente de vocês, sucessivamente. Por exemplo, eu peguei Hegel, mascote, textos, Holland, Corbis. Então, a pessoa vai só indo, colocando, falando todas as palavras que vêm à sua mente, sucessivamente. Eu digo para vocês tomarem muito cuidado,
independente se faz ou não sentido, é só colocar espontaneamente as palavras que vêm. Então, em cadeia, elas vão se sequenciando, elas podem se distanciar completamente da palavra raiz. Não tem problema, isso é normal que aconteça. Então, simplesmente permitam que isso vá fluindo. Prestem atenção, estejam focados nisso e só deixem fluir, então, as palavras ali evocadas espontaneamente. Vocês podem consultar depois a oficina sobre livre associação. A gente tem uma explicação da história da livre associação, como que ela influenciou o teste de detecção de mentira, latência, toda essa questão, certo? Preparados? Nossa, o que é isso? Gente! Enfim, eu não sei o que é isso, não foi programado, mas tá todo mundo pronto, porque assim, depois sempre tem alguém que diz, nossa, espera, começa de novo, não vai dar para começar de novo. Porque assim, a gente vai ter que fazer silêncio para não atrapalhar os outros. Inclusive, depois que eu falar a palavra, eu vou mutar o meu microfone e vocês vão ter o tempo para ir fazendo essa cadeia de palavras, tá bom? Então tá bem. Então vamos agora. Pode falar, Ive. Pode falar, Ive. Tá Fica à mutado o vontade. microfone, Ivi. Tá mutado. Desculpa. Enfim, você vai dizer as palavras e nós vamos anotá-las. E depois a gente faz a associação. Vai ser uma única palavra. Essa é uma das técnicas da Von Franz. A gente vai ter só uma palavra e a partir dela várias outras palavras vão vir por conta da psique de vocês, por conta de vocês mesmos, tá? Créditos a vocês totalmente e ao inconsciente, certo? Então, preparem-se, sigam. Vão lá, uma depois da outra, vão colocando as palavras e só sigam o fluxo. Mais alguma dúvida antes da gente fazer? O Daniel Oliveira Burquerque, alguma coisa levantou a mão também, talvez ele tenha alguma dúvida. O Bruno também. Falar, gente, abre o microfone e podem falar se tiverem dúvidas pra gente começar. Sim, vão falando. É para escrever a palavra que vir na nossa mente ou a que você falar primeiro? Olha, gente, vocês podem colocar a palavra ali, porque vai aparecer ali. Vocês podem colocar ela do lado e do lado de todas as palavras que vierem, mas isso não tem uma grande diferença. Mas vocês podem escrever sim, porque vai aparecer na tela aqui a palavra e vocês vão colocando a sequência de palavras que vier. Ok. Então, tá bom? Preparados? Então, assim, se preparem, focados, desliguem os microfones já. Eu vou desligar o meu também. E a palavra é pai. Pronto, já deu. Já deu muita palavra até, né? Então, podem voltar para cá, pessoal. Vocês podem ir contando no chat. Se foram poucas, se foram muitas palavras. Tem gente que tem um processamento mais lento para evocar palavras.
Isso não denota qualquer capacidade cognitiva. Isso realmente é uma questão de evocação espontânea. 8 palavras. Por exemplo, o Paulo botou somente 8 palavras. É um número pequeno em comparação a muitos outros que vão colocar muitas palavras. 16 palavras, 19, são várias. 14, 20, 10. Perfeito. Isso depende do fluxo de evocação de cada um. Então, assim, 48. 48, sim! Eu também tomei um susto. Essa 48? pessoa evocou. Olha só. É muito legal vocês colocarem lá no chat depois, se quiserem, lá no grupo. Mas agora a gente vai partir para a próxima etapa da atividade. O que a gente fez agora? A gente fez o seguinte: a gente evocou espontaneamente uma série de terminologias que, apesar de parecerem não ter a ver com aquilo lá, com a primeira palavra pai, tem relação. Porque a psique é um ciclo encadeado de informações. A Associação de Psiquiatria americana já define que as associações não são arbitrárias, elas partilham, então, do próprio processamento cognitivo. Isso a gente falando em termos cognitivos. Quando a gente pensa agora no nível psíquico, que é simbólico, então a gente tem também essa colocação de que existe uma associação entre as terminologias, entre os termos em questão. E é por isso mesmo que agora a gente vai fazer o segundo processo. A gente evocou um monte de terminologia que vem da inconsciência, que parece que não tem nada a ver, e vocês vão transformá-las. De que modo? Uma pequena história, narrativa, poema dessas palavras. O coitado que fez quase 40 não vai conseguir usar todos, mas o máximo que conseguir. Agora, quem fez 8 vai ficar fácil. Então, vocês vão conscientemente observar essas palavras e tentar narrar, criar algo que inclua essas palavras. Vocês vão encadear. O que o inconsciente faz? A gente vai de saltos intuitivos, a gente vai de saltos entre as informações. Essas informações são evocadas no inconsciente, chegam na consciência e agora a gente vai processar elas, tá bom? Então... não fique desacreditado não, Salém. Mãos na massa agora, pessoal. Encaixem. Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem isso. 5, apenas 5. Então, 10 horas vai ser o máximo do tempo que vocês podem fazer isso. Uma pequena história, um poema, afins, mas de maneira literária. Não é para desenhar. Se quiser, pode desenhar, mas a ideia dessa atividade é uma atividade literária, de narrativa, tá? Para a gente ter o benefício da atividade. Pode falar, Ivy. O poema tem que girar em torno da palavra pai? Não, as palavras precisam estar encadeadas às palavras em questão, tá? Cinco minutos, gente. Vamos lá. Gente, eu queria entregar para vocês. Eu entrei agora. Poderiam falar o que é para fazer? Peraí, eu vou te explicar no chat.
E foi 10 horas. Então, pessoal, já aproveitando, nesse momento, vocês podem, todos que estão aqui e se inscreveram, querem certificação, coloquem o nome no chat, tá? Que o Horus vai coletar os nomes de vocês para frequência. Então, aqui vocês podem colocar o nome de vocês ali no chat, que o Horus vai estar coletando esses nomes para frequência, tá bom? Enquanto vocês colocam o nome para frequência ali, então agora eu já vou perguntando para vocês. Conseguiram terminar alguma parte? Sim. Então, Sim. boa noite, Pedro. Boa noite. Então, assim, pessoal, o que a gente viu? Vocês pegaram agora um material, uma palavra que se associa a um símbolo específico, pai, a figura paterna. A gente estava falando sobre o complexo paterno e a gente fez uma livre associação a partir desse termo. Naturalmente, a mente funciona de maneira encadeada e a psique também não é arbitrária. Então, a gente vai fazer, assim, uma sequência de dados que aparentemente não parecem ter sentido. E depois vocês tentam encadear isso. Vocês estão entrando em contato, pegando o material inconsciente, tentando organizá-lo. Esse tipo de atividade já foi descrito por Jung como uma tentativa criativa, uma técnica expressiva. Tanto a técnica expressiva da psicologia analítica como a posterior tentativa de organização desse material, ou seja, simbolizar, significação, ordenação dele. Então, agora sim, vocês vão olhar para isso que vocês leram. Eu vou pedir para 2 pessoas lerem o que escreveram. 2 pessoas que quiserem. Eu vou pedir para que 2 façam isso. E qual que é a nossa ideia? É que vocês consigam, quer dizer, vocês percebem algum sentido nisso após o exercício? O que vocês puderam observar das palavras? Antes e depois. Como que ficou? Por exemplo, antes tinha uma série de palavras e depois da transformação, isso ganhou um significado ou não? Isso continua uma incógnita ou não? Pode falar, Isaac. Então, a lista, na verdade, foi uma surpresa, porque o complexo de paternidade sempre foi uma situação complicada para mim até pouco tempo atrás. E eu queria entender como é que estava esse complexo agora, ultimamente. E a lista, ela foi surpreendente, né? Pai, amor, mãe, Deus, Cristo, sangue, amor, completude, alegria, paz e liberdade. E aí, disso saiu um texto que me lembrou muito John Bunyan, em Um Peregrino. Eu até saí para buscar o livro. Pai, uma vez eu disse que não entendia o que era amor. Procurei entendê-lo como o que a mãe sentia pelo Senhor, mas vi em Deus um Cristo em sangue. Completude. Alegria que me tirou de um cativo. Trouxe-me liberdade. Deu-me paz. Um pai em amor. Um Cristo em sangue. Um Deus em amor. Muito bonito, muito legal. E assim, é surpreendente trazer, então, você traz aí agora a sua própria narrativa e, de fato, o quanto que a gente consegue evocar espontaneamente as coisas e o quanto existe um papel importante, por exemplo, na fé individual que as pessoas têm, naquilo que elas trazem, naquilo que elas utilizam, também como forma de simbolização. Vou chamar outra pessoa para ler agora. Vamos ver aqui. Antes, na verdade, de você chamar, eu só gostaria de fazer um comentário de uma coisa que eu acho bem interessante. É que eu tenho certeza que muitos textos aqui vão ter alguma divindade, alguma figura divina, provavelmente uma religião monoteísta sendo associada à figura de pai. Tenho certeza que isso aconteceu muito. E isso não é à toa. É muito legal logo primeiro já ter vindo isso, porque isso é uma coisa que eu tenho certeza que vai se repetir. Nós associamos naturalmente deuses monoteístas, na maioria das religiões, não em todas, tá vendo? O pessoal se identificando no chat, a figura do pai, a uma figura paterna. E como a gente está falando de uma sociedade no geral, a sociedade que nós vivemos, tendo grande influência do cristianismo, por motivos históricos nítidos, né? Não preciso explicar sobre isso ainda se intensifica ainda mais, né? Então, caramba, eu achei tipo assim, excelente, logo no primeiro a gente já ter visto uma coisa tão forte no nosso inconsciente, um símbolo tão presente, que é desse Pai Todo-Poderoso, desse Deus protetor que exerce essa potência como Pai primordial, como Pai maior.
aquele que pode te proteger até das grandes calamidades, até das coisas incontroláveis, né? É um símbolo muito presente na maioria das religiões monoteístas. Então é isso, é um comentário que eu precisava fazer. Muito interessante. Mas é isso, pode escolher o próximo, Dai. Agora eu vou chamar o Aguinaldo aqui, bater meu olho. Vamos lá, Aguinaldo, lê pra gente. Oi, boa noite, tá me ouvindo? Sim. O meu, eu também fiz quase umas 40 palavras, porque eu escrevo muito rápido e repetiu várias palavras, assim, repetiu muita palavra. Oi foi a palavra que mais repetiu, não sei porquê. Teve palavras aleatórias, igual látex e lente, eu não tenho ideia porque teve também. Teve bastante sentir, amar, e ele, foi o que eu mais escrevi, assim. Aí eu escrevi um poema, eu coloquei aqui: sentir um abraço, que quero ter você, ele que me deu amor, abraço. Quando eu sinto, eu amo, abraço, beijo. Só sei que as emoções estão em lente com amor. Na incompreensão, sinto pudor de amar. Um leve oi para sentir. Me dê um beijo, sinta. Claro que eu sinto, só amo. Eu fiz isso, geralmente quando eu escrevo, eu só jogo a mente, eu nem penso direito. O meu processo criativo é mais assim, meu corpo é um servo da minha mente, então eu vou escrevendo e as palavras vão surgindo. E eu achei muito legal que a palavra que eu mais escrevi, que é oi, quando eu escrevi o poema, teve como um leve oi. Então variou assim, esses extremos assim que eu escrevi. E o que eu mais senti também foi a coisa de apreço, de sentimento, que eu sou uma pessoa muito sentimental, só que tem problema para sentir. E quando eu sinto de uma maneira muito forte. Então, o que eu mais senti aqui foi os opostos, igual leve oi, sentir bastante, sendo que tem problemas para sentir. E eu tenho uma relação muito boa com meu pai, então veio de uma maneira muito benéfica, assim. Eu senti que foi uma representação mais minha do que do meu pai, sabe? Ótimo, essa descrição é importante, mais minha do que do meu pai. É exatamente isso. O Agnaldo é um exemplo de uma pessoa que ele descreve que tem uma boa relação com o pai, então destoa de muitos outros que podem ter uma relação negativa e palavras muitas vezes mais negativas, e eventualmente pessoas que têm uma relação mais negativa se surpreendem a encontrar palavras positivas, que denotam que é um certo desejo por algo, uma falta de algo também. Uma falta por um afeto que foi esperado de uma certa figura, isso é normal de acontecer também. O Agnaldo traz, então, essa fala, mais eu do que ele. E é exatamente isso. Os nossos complexos, eles são pontos fixos no momento que ficou. No momento que ficou preso no nosso psiquismo, e muitas vezes já nem correspondem à realidade que a gente vivencia agora. Então, eu vou pegar só mais um, tá bom? Só mais um pra gente continuar. Michael, por favor, lê o teu pra gente. Eu tava escrevendo já no chat. Então... vou ler mais. Mas vou ler aqui. Meu amor é meu amigo. Amizade é o motivo da minha felicidade. Não tenho interesse em ser pai. Sou uma decepção. Quando o meu eu, entre aspas, vim como verdade. Será um furacão de tristeza, tristeza entre aspas. Mas a vida é passageira, para a superação de outrora que não pude amar. Que belo, Michael. E conta pra gente agora, de maneira breve, o que isso significou, colocar isso num poema, num texto. É porque acho que quando eu comecei a escrever, eu achei que tava falando mais, tipo, aí eu e meu pai. Só que quando eu fiz o poema, e como eu tinha dito, era uma bagunça. E quando eu fiz o poema e organizei, eu vi que não tava tendo nada a ver com ele, e sim mais comigo. Tanto que uma parte eu falei assim, não tenho interesse em ser pai. Tipo assim, algo relacionado a mim. Então eu percebi que toda vez que eu faço um poema com palavras aqui no Arquétipos Anônimos, eu percebi que aquilo que eu tinha pensado não tem nada a ver. É algo totalmente oposto. Sempre algo relacionado a mim. E não a outra pessoa que eu acho que seria o que eu esperava. Tanto que algumas palavrinhas eu acabei não colocando aqui. Eu meio que burlei um pouco o sistema. Eu realmente deixei só na minha mente. Mesmo querendo. Ótimo, muito legal. De novo, a gente traz a ideia do quê? Muito mais a ver com a gente, com aquilo que desejamos receber, com aquilo que nos faltou,
ou com aquilo que foi experimentado ou que é desejado de experimentar. Então, é isso que é o complexo. Ele se aglutina, assim, em torno de um conceito, às vezes de uma pessoa que a gente imagina que é a origem daquilo, mas isso se dissocia, se distancia, se cria muito mais. E, infelizmente, a gente projeta isso no outro nas nossas relações. Então, assim, pessoal, vocês podem mandar lá no grupo, fiquem à vontade, quem quiser. Tem um grupo da reunião. É para isso, para os assuntos referentes às reuniões. Eu lembro vocês, não é para outros assuntos. Então, eu sempre fico mandando lá, gente, assunto das oficinas. Isso aqui é um assunto da oficina, por exemplo, que vocês podem mandar lá agora as produções de vocês podem comentar nas produções dos outros. Isso é muito legal, a gente conseguir compartilhar. Ressignifica muito as coisas, tá bom? Então, vamos passar para o próximo. A gente está quase chegando no final já. O pai de novo. Então, é claro que vai ter algumas partes que não vai dar para a gente falar hoje, naturalmente, sempre normal, isso a gente sempre espera quando faz. Mas, assim, essa frase de Jung é importante a gente trazer. Individuação significa se tornar um ser único, na medida em que estamos conscientes dos nossos conteúdos inconscientes. Esse processo acontece por meio da integração dos complexos. Então, através de várias técnicas expressivas de análise, isso foi só um exemplo para vocês experimentarem. Vocês podem continuar experimentando isso, partilhando, para que a gente perceba que muitos dos nossos complexos são a porta para a gente conseguir entrar nessa integração, para a gente conseguir compreender que muitas coisas dizem respeito a nós e não ao outro. Isso vai facilitar. Pode ir passando. Eu trouxe a estrutura psíquica de novo, que a gente conversou da outra vez, porque eu achei muito importante, pertinente, sempre muito pertinente a gente trazer. Tem aqui até a ordem das funções, para os tipos psicológicos. E a gente tem aqui uma separação, linha da consciência, que é para cima consciência, para baixo inconsciente. A gente tem ali o ego, esse centro regulador que a gente pensa que a gente é, e a sombra, que é esse centro oposto. Existe um centro arquetípico, um centro que carrega esses conteúdos indesejáveis. Como a sombra é um arquétipo, quer dizer que em torno dela se aglutinam muitas experiências, muitas. Então, existe o complexo da sombra, o complexo da nossa função inferior. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma repressão de sentimento, essa pessoa vai ter uma dificuldade de lidar com significados. E isso vai se associando a várias experiências negativas que ela vai tendo com isso. E conforme ela tem experiências negativas com isso, vai piorando essa sombra. Porque ela vai crescendo, se aglutinando, se desorganizando para o ego. Mas para ela está se tornando um complexo muito organizado, de fato, como a gente comentou anteriormente. Então, pode passando. Isso aí vocês têm acesso. E, finalmente, tá, a gente falou muito de inconsciente pessoal. E o inconsciente coletivo. A gente tem uma parte subjetiva que pertence a nós, que pertence à nossa experiência. Então, vocês lembram que a gente falou que existe o fenômeno e a coisa em si? O fenômeno é aquilo que a gente mostra, o que aparece, o que acontece. E a coisa em si é o que dá origem a esse fenômeno. O inconsciente coletivo é a coisa em si. É aquilo que é anterior à nossa psique individual. A nossa psique individual é um fenômeno do inconsciente coletivo. E, de novo, existe muito estigma, existe muita compreensão equivocada com relação ao inconsciente coletivo. Pode ir passando. O Jung, ele definiu o inconsciente coletivo assim como a camada mais profunda da psique. Inato e universal. O que quer dizer que é universal? Quer dizer que está em todas as pessoas. É inato porque todo mundo nasce dentro do inconsciente coletivo. Dá para se assemelhar à linguagem. Nós nascemos no mundo de linguagem. No mundo que nascemos já existia um mundo anterior. Existia uma cultura, uma civilização, uma forma de agir, uma forma de pensar. Não necessariamente restrita a uma cultura, mas a própria experiência humana. A gente sabe que tem ali parceiros românticos que se relacionam, geram outros seres humanos, eles cuidam, eles se organizam em civilização, eles têm tendência a criar estruturas hierárquicas, eles têm tendência a criar papéis diferentes, eles têm tendência a algo. Isso é uma tendência dos arquétipos, das formas a que a psique está submetida. E a gente observa o inconsciente coletivo a partir dos fenômenos. Mitos, contos de fada, sonhos, imaginação, criação. Isso é tudo produto da psique. Algo que vai se repetindo sempre.
mitos tão parecidos em localizações tão distintas que não tiveram contato. É algo essencial. Tem uma frase sobre isso especificamente de filosofia das mitologias, do Schelling, que, assim, é perfeita para descrever sobre como funciona de fato. A mitologia é o processo através do qual o espírito universal inconsciente se manifesta nos povos e nas nações. Então, em palavras mais simples, a mitologia é esse processo, a mitologia, os contos de fadas e tudo isso que nós temos aí da nossa história acumulativa, basicamente, ao decorrer de todos esses séculos, é um processo, é uma manifestação desse espírito universal, que é o inconsciente coletivo, que é essa coisa que abrange a todos nós. E só mais uma citação, porque eu estou lendo o Schelling agora e eu estou completamente viciado, que é basicamente perfeita e é completamente junguiana. A história do universo é a revelação progressiva de um espírito inconsciente que está presente em toda a natureza e em todos os homens. É isso, pessoal. É ótimo, exatamente isso. A observação de que povos diferentes partilham um progresso que é muito parecido. Você vê mitos, religiões, você vê culturas muito diferentes, mas você começa a comparar e as semelhanças são absurdas. Povos nativos do Oriente e do Ocidente, movimentos de conquistas, movimentos de civilização, movimentos de organização em comunidade, movimentos naturais, as pequenas civilizações. É como você diz, nossa, não tem como colocar duas pessoas num lugar sem que elas, sei lá, saiam de lá destruindo algo, saiam de lá se... Enfim, é quase que algo natural. É como, você não tem como colocar pessoas numa ilha sem que elas naturalmente construam uma nova civilização dali. Sem que elas se organizem, sem que elas coloquem ali uma forma de que aquilo se torne funcional. É um instinto. Isso é normal. É porque elas não se manifestando em todas as tradições, todas as instituições humanas. Exatamente. Então, pode ir passando. Pode ir falando aí, enquanto o Hugo. Então, aí que vem a pergunta. Até a gente fez um post. O que é isso aqui, gente? Respondam. Um panda? Um panda chorando. Nossa, olha que profundo isso. Que mais quatro pessoas e uma pedra. Olha, o panda chorando, o panda feliz. Eu acho que é uma Egel. Uma Egel com maquiagem borrada. Não, por favor, sem comentário. Enfim. 4 pessoas e uma pedra, sim. 4 pessoas e uma pedra. Daí, isso não era suposto acontecer. Não era. A resposta dos 4 carecas. Isso não era para acontecer. Não era. É mesmo. Paulo, pode falar, por favor. Boa noite, galera. Sobre essa parte do inconsciente pessoal, e a gente fala muito da universalização, né? Tinha citado o Hegel ali, que citou na entrevista também, o Aylan tinha falado, mas Jung, ele teve alguma citação referente a ter também uma questão de arquétipos locais que influenciam localmente. Um exemplo bom é pessoas que nascem em países tropicais, elas são bem diferentes, né? Mais felizes, enfim, do que pessoas mais nórdicas, por exemplo. O sol, ele influencia muito, né? Hoje, assim, se fala bastante sobre isso. Ele chegou a citar alguma coisa assim também, referente a isso, a questão de arquétipos locais? Isso é muito legal, Paulo, que tu traz. É uma ideia, na verdade, muito legal, porque o Jung citou isso, mas ele não se aprofundou. No entanto, outros pesquisadores atuais, como o Murray Stein, se propõem a pesquisar sobre isso. Sobre como... eu não lembro qual dos livros do Murray Stein, se é no... Os 4 pilares da psicanálise junguiana, mas pesquisa sobre o Murray Stein. Ele é um dos pilares da psicologia analítica hoje, e ele fala sobre como nações, povos diferentes, localidades diferentes expressam, então, diferentes formas. E as formas são os arquétipos, naturalmente, porque o arquétipo está sempre sendo criado, a depender também do objeto.
E esse objeto, ele é um inconsciente coletivo que é frutífero, e assim como a realidade sensível que está ao redor. Então, isso sim influencia a psique. Então, a tua pergunta é extremamente pertinente, é muito legal da gente pensar também nessas relações entre as diferentes civilizações, as formas como as civilizações se construíram, como há arquétipos distintos e como eles funcionam de maneira diferente a depender da civilização. Então, pense... Pode falar. Não, eu queria só fazer uma adição, né? Que é, inclusive, interessante, porque tem uma crítica literária que eu particularmente gosto muito, que ela segue uma perspectiva junguiana, né? Ela fez uma crítica recente, mais ou menos, sobre Tolkien, Senhor dos Anéis. E ela vai se debruçar exatamente sobre isso, sobre como Tolkien trata os homens do sul, né? Que é, como ele chama, uma espécie diferente, porque Tolkien vai pegar uma teoria racial, uma pseudociência racial do seu tempo e transformar numa coisa real dentro da ficção. E os homens do sul, eles são um arquétipo com valoração negativa em cima. É um arquétipo que vai estar sendo agora valorado, vai ter sido atribuído um valor a ele, uma carga negativa. Mas o ponto principal que ela analisa, que eu acho que é muito interessante, entra muito de acordo com o que foi perguntado, é como ela mostra que todo esse arquétipo foi formado em cima de informações materiais que ele recebia, como um homem inglês, basicamente. E o arquétipo foi construído e, a partir disso, valorado. Né? Foi atribuído valor posteriormente, apesar do arquétipo inato. Então, existem as diferenciações. Existem esses diferentes arquétipos para povos e civilizações diferentes. E eles vão sendo construídos historicamente, materialmente até. Isso é muito legal, inclusive, poder acompanhar esse processo dialético da estruturação arquetípica ao decorrer dos anos. Mas isso é um tema muito complexo, a gente obviamente não vai conseguir entrar nisso aqui. Mas é extremamente legal olhar isso. Enfim, é isso. Quem tiver mais alguma outra pergunta, pode fazer. Eira, deixa eu só falar mais uma coisa que tu me falou, e talvez tenha citado isso, eu não tenha percebido. Talvez os arquétipos também, eles podem ser desenvolvidos através da linguagem, né? Como cada linguagem, ela é diferente, tu acaba interpretando o mundo de uma forma diferente, e isso pode acabar também influenciando. Então, além da natureza, temperatura, tem a questão da língua, né? Isso é muito legal. Sim, a língua com certeza tem influência nisso. Exato, isso é muito interessante, porque tem um livro que eu li recentemente, que é a tradição clássica, que ele fala sobre a história dos gregos e romanos, e como muitos alemães, por exemplo, diziam que da Alemanha, com a língua alemã, não saía poeta, não tinha como produzir poesia. Inclusive, eles falavam que era muito difícil, porque era uma língua que dificultava isso. Os poetas reclamavam e diziam, por sorte, consegui virar escritor, porque essa língua é muito mais propícia a outras coisas. Existe essa discussão de que as línguas, em suas expressões, por exemplo, tem certas línguas que têm mais terminologias para determinados conceitos, que têm mais terminologias para outros, que refletem certas coisas. E a língua alemã, por exemplo, ela é rica em muitas terminologias filosóficas que muitas vezes geram confusão na hora de traduzir os alemães, por exemplo, para o inglês ou para o português, justamente por isso. A gente volta para o Schopenhauer criticando as traduções também por conta desse tipo de manifestação, dessa distância que existe entre as línguas, apesar de estar dentro de uma mesma coisa que é a linguagem. Essa discussão mesmo, de certa forma, é quase intraduzível, assim, porque primeiro que o alemão ele faz essa mescla de palavras, assim, vai ao infinito e além, né? E Hegel vai utilizar palavras muito comuns para o dia a dia de um alemão médio, de seu tempo, mas que carregam tantos significados. Porque na Alemanha, isso também tem no inglês, porém no alemão eu acho que isso é até mais forte como língua germânica, de uma palavra poder significar muitas coisas, às vezes até num contexto próximos ou até no mesmo contexto. Então, se Hegel usa uma palavra só, para traduzir em português, a gente cria uma palavra enorme. Tem que juntar, tem que fazer toda uma nova colocação para poder ter um significado simples. Isso com certeza molda. Também dá para falar isso, por exemplo, do Swift, mas vou parar de gastar o tempo dessa Imagina. Então, assim, pessoal, passando
teoricamente é um panda, tá? Mas isso é uma imagem muito utilizada na Gestalt. A Gestalt é uma linha tanto artística, quanto terapêutica, quanto de pesquisa, que entra em contato com a psicologia analítica, com outras psicologias e com outros saberes. Na Gestalt, a gente tem a teoria das formas. Nas formas, ela entende que, a partir de pequenos pontos, a gente consegue, no nosso cérebro, completar as coisas. É interessante porque a Gestalt surgiu em movimento contrário ao behaviorismo. Então, o behaviorismo extensamente comportamental, externo, tinha aquela coisa de formulação objetiva. E a Gestalt surge como um outro campo, um outro termo que quase precede, vem um pouquinho antes da psicologia analítica e da psicanálise, trazendo ideias de que havia um lado subjetivo. Já começa a dar essa ideia de que, apesar de que não se aprofunda tanto. Mas a Gestalt é muito interessante por isso. E há formas na psique. Esses são os arquétipos. Formas simbólicas que existem a princípio, são estruturas. A sombra, o ego, são estruturas organizadas. Quer dizer que elas têm uma forma específica. E cada indivíduo, apesar de ter, por exemplo, eu tenho um ego, vocês têm um ego. Ego é um arquétipo. O meu ego é diferente do ego de vocês. O meu ego pode ser dominado por 2 diferentes arquétipos, vamos supor. Ele pode ter uma tendência a algo. Isso não quer dizer que eu estou restrito àquilo. Isso quer dizer que aquilo é vigente no meu ego e pertence, então, ali à minha movimentação, e eu nem tenho noção disso. Apesar de espontaneamente me movimentar, está no campo da consciência, porque eu não tenho noção de que sou aquilo. Carlos, isso é muito interessante, porque, assim, para Jung, o ego é tanto arquétipo quanto complexo. Por quê? Porque ele é uma parte muito importante da psique. Ele está ali no centro da consciência. Como centro da consciência, ele aglutina muitas informações. E como a gente falou antes, um complexo é um arquétipo que aglutinou muitas experiências em torno de si, de maneira a se tornar semi-autônomo. E é por isso que o ego é semi-autônomo, tá? Não, para Vale a mesma coisa para a sombra. Ele já foi... Não, já foi dito, mas é basicamente isso. Até porque Jung vai deixar bem claro que os complexos, eles formam pequenos sistemas que constituem toda a natureza da psique. Você é composto por complexos, né? Mesmo que você não se ache uma pessoa complexa, ora, nossa, não, eu sou uma pessoa muito simples. De qualquer forma, você ainda será composto por complexos. Não tem como fugir muito disso. Exato. Porque, assim, o arquétipo é a priori, aquela forma vazia antes da experiência. Por isso que o complexo é quase que contraditório, porque ele tem um arquétipo, que é essa forma primordial, com a experiência, que é o a posteriori, digamos assim. Então, aquilo que foi aglutinando em torno de algo que já existia. Então, as experiências que se aglutinam em torno do ego, da sombra, da ânima, enfim. Essa assim, série de... É Jung sendo hegeliano, né? Nós temos aí o processo de tese, antítese e síntese, que é o complexo, né? A junção da parte a priori, o arquétipo, e a experiência sensorial, o que realmente foi vivido, isso é continuando. Então, no complexo do ego, por exemplo, você vai ter uma série de experiências, você vai ter as personas, que é os papéis sociais, a forma que você está trazendo para o mundo também é continuada. Estranho, Valéria, eu tô escutando bem o Ai, não sei vocês, mas eu tô escutando ele bem, dá para escutar tranquilamente. Meu áudio tá ruim? Eu tô te ouvindo. Ok. Mas assim, vamos passando então. Pra ti tá ruim, mas dá pra ouvir? Dá pra entender? O áudio pra mim também tá meio abafado, mas dá pra entender. Tá, obrigada. Tá. Então, assim, pessoal, o que a Von Franz fala? Ela fala: a individuação só pode ser completa quando nos reconciliamos com os arquétipos que nos habitam. A sombra é o primeiro e mais importante a ser confrontado. Aí a gente pode divergir de Von Franz ou não. A sombra, sim, é um epicentro, de fato, da inconsciência, mas ela não corresponde à totalidade da inconsciência. É o mesmo que o ego, que pensa ser a centralidade, mas é só o epicentro, ali é o centro da consciência. Então, vamos passando mais. E, assim, gente, 10h30, olha só, a gente conseguiu correr para falar, introduzir inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Quem diria, não é? Deu. Então, 10h30, fechadinho. Então, agora, primeiro, quero agradecer vocês que estavam aqui e abrir agora para comentários, questões, caso tenham alguma. Lembrando, vocês podem compartilhar lá no grupo as experiências que tiveram.
Tem mais uma prática que eu queria fazer, mas eu não botei aqui para fazer. Era a prática da caixa, que eu vou fazer na semana que vem com vocês. Mas então, a gente vai ter bastante tempo para fazer mais práticas. Então, quero que vocês pensem sobre a prática que foi feita. Vocês podem fazer ela com outras palavras. Vocês podem compartilhar ela no grupo, deixar que os outros comentem, porque é sempre muito legal a experiência de olhar para a experiência do outro. Só se lembre de não tentar significar, tá? Significar a experiência dos outros, porque a gente vê com os nossos olhos e quer dizer qual é o sentido daquilo. O objetivo da prática, Valéria, é conseguir observar o complexo, observar potenciais práticas da psicologia analítica e entender que é possível espontaneamente evocar essas características, evocar palavras e, a partir delas, ordená-las. É um exercício que qualquer pessoa pode fazer. O artista muitas vezes faz. Vocês podem pegar, por exemplo, uma palavra simples e se dar o exercício espontâneo. Isso é uma característica imaginária, que é espontânea. Até outra atividade que eu ia fazer dá vazão para isso. Isso ajuda vocês no processo autônomo de se conhecerem. De vocês pegarem, por exemplo, uma palavra significativa e colocando uma série de palavras espontâneas que vem depois tentar organizar aquilo para ver que sentido faz. Quando a gente olha o que produz, muitos insights surgem. A gente pensa, olha só, não imaginava que era assim, não sabia que estava dessa forma, não tinha percebido que eu tinha esse sentimento. A ideia não é trazer respostas, mas trazer as perguntas para as nossas respostas que já existem na nossa psique. A lista de presença, ela já foi colocada, mas assim, se vocês não tiverem colocado, vocês podem solicitar, vocês podem colocar o nome aí ainda, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Questionamento? Pode falar. Eu vou resgatar uma pergunta do Enzo, que ele perguntou às 9h37, o jovem Enzo. Ele fez uma afirmação assim, o complexo de inferioridade poderia se relacionar em experiência do qual tal pessoa fosse humilhada ou desprezada. Aí depois eu vou pular outras partes, que eu achei um pouco confuso, mas eu acho que uma pergunta, para ser bem direto, um arquétipo, ele é necessariamente o centro de um complexo? O arquétipo sempre será o centro do complexo, porque o arquétipo é a raiz tanto da psique quanto ele é o a priori. Então, ele sempre rege as experiências. Então, ele aglutina experiências. Então, você tem... O que você vai fazer aqui? Você vai pegar uma série de informações e vai tentar compreender de onde elas vêm. Então, é basicamente esse o objetivo. Então, você vai tentar trazer a sua consciência, então, aquelas relações que existem ali. Complexo de inferioridade que a gente tem. Isso é muito vago, tá? Porque um complexo que a gente chama de inferioridade, ele pode ser, por exemplo, muito associado a figura paterna, materna. Ele pode, na verdade, ser um complexo materno. Ele pode ser um complexo de sombra, ele pode ser um outro complexo que se refletiu com a inferioridade enquanto manifestação, enquanto fenômeno, mas a raiz, de fato, não era a inferioridade em si. Ela foi uma manifestação que a gente vai acabar nomeando de complexo de inferioridade, ou um complexo de ansiedade, que a gente vai acabar nomeando assim. Tem uma série de arquétipos do sábio, a gente tem os arquétipos que regem a mitologia, que a gente observa. Muitos arquétipos, eles trazem um nome de deuses mitológicos. Por quê? Foram os deuses que criaram os arquétipos? Não, porque fica mais fácil a identificação. Fica mais fácil porque, culturalmente, as pessoas reconhecem aquela imagem e daí fica fácil para que eles entendam como que funciona a forma, porque é uma grande abstração. Então, eu acho que isso responde a questão. Ele fez duas perguntas, na verdade, em uma só. Os arquétipos é uma regra ou algo eventual que poderia acontecer? O arquétipo é a base da psique. O arquétipo é a priori. Ele é o conteúdo do inconsciente coletivo. Por isso mesmo que arquétipo é forma primordial. Pensa que para ter qualquer preenchimento através da experiência, que somos nós somos feitos de experiências também. Nós precisamos ter algo primordial. A priori, é o arquétipo. O arquétipo é aquilo que rege, é a própria estrutura psíquica. A estrutura psíquica é basicamente um arquétipo. O ego é um arquétipo, a sombra é um arquétipo, a ânima e o ânimo são arquétipos. Então, tudo são arquétipos.
E não necessariamente o arquétipo dá significado às coisas, Carlos, porque o arquétipo é vazio em si. Ele é somente uma forma. O que dá... É o oposto. Ele não dá significado às coisas, na verdade. O que dá significado ao arquétipo é a experiência, que daí pode ser carregada positiva ou negativamente. Por exemplo, o arquétipo materno, a princípio, não significa nada. Ele só significa um movimento, um conceito, a princípio. Mas daí, quando você coloca ali o conteúdo, você preenche aquela forma, aí sim você tem, de fato, esse momento. A todos aqueles que tiveram dificuldades com a atividade, normalmente é uma atividade simples e analítica que a gente utiliza em grupos. Em grupos terapêuticos, a gente utiliza essa atividade também em grupos artísticos. É uma atividade muito legal que vocês podem replicar, vocês podem utilizar. De princípio, muitas pessoas têm dificuldade, algumas, em evocar, outras têm dificuldades na hora de organizar. Isso é normal. É um processo que a gente vai enfrentar. Bom, Franz fala até em grupos terapêuticos. A gente encontra, por exemplo, a ideia de desenhar a sombra. É muito doloroso. É um processo que machuca muitas vezes. Porque enquanto o sujeito desenha ou tenta transmitir aquilo que está ali, aquela angústia, ele sofre porque ele revive muitas coisas. Mas é nesse reviver que ele vai ter a oportunidade de encarar aquilo. Não é escondendo. Muitas vezes vai ser um processo que vai gerar um pouco angústia. Mas ela está não gerando a angústia, ela está trazendo a angústia que estava ali acompanhando aquele sujeito já durante sua jornada. E é esse o nosso objetivo. Muitas vezes a gente traz para fora aquilo que já estava angustiando ali. E precisa ser significado. Experimentem. Quem não conseguiu organizar, olhe as palavras, tente organizá-las. É um passo muito importante para o autoconhecimento, é um passo importante para o reconhecimento das nossas emoções, dos nossos complexos. Porque se aquilo está machucando muito, aí a gente tem mais um indicativo de que há um complexo ali. E de que ele precisa ser encarado. Claro, vocês podem sempre contar com a gente está ali no grupo. A gente está para ajudar vocês. Podem compartilhar as experiências de vocês com relação à oficina. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente está à disposição também para vocês, tá bom? Tem mais alguma questão, pessoal? Bom, eu tenho uma dúvida sobre o arquétipo, né? A priori, ela precede o posteriori. Só que, no caso do extrovertido, ele não tem um movimento em direção ao objeto primeiro do que o objeto tem em direção a si? É que pensa que o arquétipo pode ser até o objeto. O arquétipo ele não é o interno ou o externo. O arquétipo é a forma. Somente forma. É a forma de algo. Então, a forma... Forma tudo. Pensa que, assim, arquétipo e experiência são coisas inseparáveis. Tipo, você pode excluir para olhar a origem, que é o arquétipo, ou a experiência. Mas eles são inseparáveis porque não existe nenhum arquétipo que não tenha algum fenômeno exemplificado na experiência. Se existe, é inacessível para nós. Então, vamos colocar aqui como se não existe. E a mesma forma, não existe nenhum fenômeno na natureza, nada, que não tenha uma forma original. São coisas que estão em tudo. O arquétipo está em tudo. É bem kantianos agora. E Kant fala exatamente disso. Todo fenômeno tem, a gente precisa encontrar a coisa em si, o que derivou. O que faz esse sujeito olhar para fora ao invés de entrar? É um movimento, é uma forma que o faz fazer isso, tá? A princípio. Não é uma forma que está fora de si, não é uma forma que o constitui enquanto sujeito. É como a linguagem que o constitui enquanto sujeito. Perfeito. Que a gente vai colocar algumas categorias da consciência. Então, é isso. Arquétipos são as categorias da consciência que todos nós temos e nós conseguimos identificar as coisas por conta dela. Tipo, nós conseguimos identificar o que são as coisas por isso, basicamente. Então, o arquétipo depende do sujeito. Esse é o ponto principal, não importa se é extrovertido, introvertido ou qualquer coisa assim. Mas, pessoal, tem uma coisa que eu queria falar. Pode falar, Michael. Não, é rápido. É que você apresenta sempre uma xícara no começo, né? Aí eu pensei, o arquétipo poderia ser uma xícara que, mesmo quebrada e tendo suas derivações, ela passa a ser uma xícara quebrada. Seria uma forma de um novo arquétipo? O arquétipo da xícara quebrada, por exemplo. A xícara quebrada é outro arquétipo já. Sim, mas a xícara quebrada ainda faz parte do arquétipo da xícara. Ainda é uma xícara.
E aí você pode separar e fazer um arquétipo de uma xícara quebrada. E você vai excluindo, são estruturas, entendeu? São sempre estruturas. É sempre bom pensar assim, é você se desprender de um material específico. Ó, opa, quase que agora eu vi uma taça quebrada, mas ó, isso aqui, isso é uma taça. Isso aqui é objeto material. É uma taça, você está vendo, a experiência, você consegue ver ela. Então agora eu falo, tiro ela, você não está mais vendo, ela não existe, ela acabou de deixar de existir. Eu tenho aqui na minha mão uma taça de vidro. Você não está vendo, mas eu tenho. Essa taça de vidro hipotética que você imaginou que não existe, que não é essa taça de vidro mais. Não é aquela deixou de existir. Essa taça de vidro inexistente, que é uma ideia, é um novo arquétipo. É um arquétipo de uma taça de vidro que pode ter muitas formas. Pode ser gigante, pode ser quadrada, pode ser retangular. Mas é um arquétipo. E ela ainda é uma taça, essencialmente. Ainda é só uma taça, que pode ser de vários outros materiais, inclusive. Então, o arquétipo é sempre essa forma. Ela pode ser mais ampla ou pode ser menos ampla. Aí vai variar. É isso, entendeu? Perfeito, pessoal. Então, assim, novamente, quero agradecer a todos que estiveram aqui na oficina. Lembro vocês, o grupo é para conversas referente às oficinas, tá? Então, a gente apaga e a gente tira e avisa que não é para conversar outras coisas, porque senão vira uma bagunça. E a nossa ideia é assim, geralmente depois da oficina tem bastante conversa ali, depois o pessoal compartilhando ali, mas a ideia não é depois a gente se dissociar para outras conversas. A gente tem um grupo secundário para caso o pessoal queira conversar, que é o Diálogos, e lá se pode desenvolver outras conversas, caso desejem, certo? Então, foi um prazer, muito prazer receber também as pessoas novas, Catarine, muito prazer receber vocês, o Poeta do Horizonte também, gratidão pela sua participação. Então, a gente fica muito agradecido. Então, olhem as regras do grupo, tudo bem, Wagner, mas deem uma olhadinha que a gente pede que as conversas sejam sobre as oficinas, para facilitar a transmissão de informações, certo? Combinado, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem ir colocando lá no grupo também, mas foi muito prazer estar aqui com vocês hoje. Continuem exercitando essa prática hoje, sigam a instrução que eu dei. É possível encarar, enfrentar novamente essas questões, é um exercício que vocês podem colocar com outras pessoas. Então, assim, foi um prazer e eu espero que isso tenha feito bem para vocês e suscitado mais questões. Certo? O prazer é todo nosso. Muito obrigado pela reunião. Gratidão aí por vocês disponibilizar isso pra gente. Você é um querido. É a primeira vez que eu estou participando de algo assim. Eu fico muito feliz de participar e é gratificante. Estou aprendendo muita coisa sobre mim e sobre Jung. Fico muito feliz, Ernesto. A gente fica muito feliz. Esse é o nosso objetivo, é acessibilizar essas práticas e esses conhecimentos. Certo? Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Descansem. Boa noite, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.